lá do Internacional da diretoria. Vamos ouvir então a retratação do Fernando Carvalho. Olha, realmente eu cometi um equívoco, né, exatamente pela consternação que toma conta de todos nós, né? Eu, quando me manifestei na tarde de ontem, eu acabei fazendo uma comparação indevida da situação da Chapecoense com a situação do Internacional no campeonato. Mas foi apenas a palavra tragédia mal utilizada. Porque não tem nada a ver uma tragédia como a da Chapecoense, que consternou o mundo inteiro, uma situação que não tem volta, com o falecimento de várias pessoas, com a queda de um avião, enfim, uma coisa inusitada, totalmente fora de contexto, com uma situação de um clube de futebol que luta contra o rebaixamento. Eu usei mal a palavra e me penitencio em relação a isso, para que a opinião pública não considere que eu tenha feito qualquer tipo de comparação. Foi apenas uma palavra mal empregada, né, naquele momento em que eu dava uma entrevista exatamente para demonstrar a relação que eu tenho pessoalmente com o Chapecó, com o clube chapecoense, com o presidente Sandro Palaoro, que faleceu, com as pessoas que também faleceram, o Mário Sérgio, que foi nosso treinador, o Anderson Paixão, que trabalhou no Internacional durante 10 anos e é uma pessoa que eu admirava muito e prezava muito, além de ser amigo do seu pai, que também trabalhou conosco. Né, os demais dirigentes da Chapecoense, o Cadu, que era o diretor executivo, o Maurinho, atletas que militaram no Internacional, enfim, uma coisa que vocês estão muito bem retratando na Fox. Então, quando eu me manifestei ontem, ainda sobre os efeitos desse trauma, eu acabei me expressando equivocadamente. Pois é, o vice-presidente do Internacional, portanto, pediu desculpas apenas pelo termo que ele empregou. Disse que usou palavras infelizes. E eu acho que ele foi infeliz mais uma vez, porque ele não reconhece que tenha sido infeliz no fato de estar preocupado com a situação do Internacional, com o adiamento. Preocupado com o Internacional, ele deve estar, ele é vice-presidente do Internacional. Mas nesse momento ele deveria estar licenciado dessa preocupação. Ele não se desculpou pelo fato de estar preocupado com o adiamento que pode prejudicar o Internacional em meio a toda essa dor. E eu acho que ele havia sido infeliz na primeira vez e conseguiu ser infeliz novamente ao apenas se retratar pelo termo empregado e não pelo fato de ter reclamado do adiamento da rodada, não, Eugênio? Você foi no ponto, né? Ele reconheceu que errou na forma como se referiu à situação do Internacional, num momento como esse, mas não reconhece o erro em imaginar que a rodada não devesse ser adiada. Que mostra ainda mais, né, que reafirma a preocupação dele. E eu acho que ele deve estar preocupado, sim, mas ele não consegue dimensionar o momento. A preocupação dele é com a economia interna do Internacional. O Internacional está nessa situação por culpa própria do Internacional, dos desmandos da diretoria do Internacional ao longo de toda a temporada. Não depende mais de suas próprias forças. O Internacional precisa de combinação de resultados para permanecer. E não é o adiamento da rodada que importa nesse momento para o país inteiro. Talvez importe para ele. E que, na verdade, nem se pode quantificar exatamente que tipo de problema isso vai trazer para o Internacional. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim para o time do Internacional. Já soa como uma desculpa antecipada, né? Para mim, soa assim. Não faz muito sentido Até isso. Que ponto ele pode garantir que, pelo fato do jogo ser realizado uma semana depois, o time dele vai estar pior ou vai estar melhor? Ou os outros adversários que interessam, jogos que interessam, especialmente o jogo Palmeiras e Vitória, que interessa diretamente, jogo também do Sport com o Figueirense. Até que ponto isso vai beneficiar o time A, time B ou time C? Sinceramente, é intangível hoje. Você não tem como fazer essa avaliação. É impossível. Ficou a impressão para mim, Eugênio, que faltou pouquinho para ele dizer o seguinte: olha, não precisa ter mais última rodada não vai cair ninguém esse ano porque tivemos um problema muito sério aí, vamos jogar todo mundo no ano que vem. Faltou pouco para ele dizer isso. E me parece também, devido à velocidade das informações, a repercussão que causa, redes sociais e tudo, os veículos hoje em dia, como é tudo muito rápido, que fica tentando se retratar porque depois que viu a polêmica que foi causada, entendeu? Não estou aqui para julgar, mas exatamente fica parecendo uma coisa, olha, pegou mal, olha, as redes sociais, está todo mundo te massacrando. Então eu vou me retratar sobre o termo para melhorar a minha imagem. O problema não é o termo, o problema é ele ter colocado no mesmo contexto
qualquer tipo de dano que pode haver ao Internacional, que é questionável, concordo com você, e aliás o Inter não caiu em uma rodada. Ainda que haja algum dano, são ossos do ofício, todos nós estamos tendo algum tipo de dano com o terrível acontecimento lá em Medellín, e os nossos danos são mínimos, são insignificantes, perto dos o próprio familiares, dano do Internacional é insignificante, próximo ao que está acontecendo com as famílias desses jogadores e de todos os envolvidos. O que o Fernando Carvalho conseguiu foi um efeito inverso ao que a gente comentava agora há pouco em relação ao Atlético Nacional. É o que eu dizia, com certeza todo o Brasil e a América e o mundo vai estar ainda mais apoiando o Nacional de Medellín no Mundial de Clubes que eles vão disputar em breve no Japão. E com certeza agora, muita gente que torcia para o Inter permanecer na primeira divisão, pela história do Inter, pela grandeza do Inter, pelo que representa o clube, mesmo que não seja torcedor do Inter, a gente admira muito o Internacional. A gente já tem lido nas redes sociais gente que mudou de lado, né? Essa energia positiva que muitos estavam direcionando em relação ao Inter para evitar o rebaixamento do Inter, as pessoas já começaram a olhar assim, não, eu acho que eu vou torcer contra. Criou uma antipatia. Criou uma antipatia em grande parte do torcedor brasileiro em relação ao clube. E o clube não tem culpa disso, tenho certeza que a maior parte da torcida não pensa como ele. A gente não pode dizer também que ele representa toda a nação colorada. Mas ele é uma figura tão grande dentro do Inter, ele foi o campeão, o presidente campeão do mundo, né? Ou construiu aquele Inter fortíssimo que chegou a ser campeão do mundo. Então é tido como o grande artífice daquele Internacional e ele representa muito o clube. E acaba atraindo uma antipatia desnecessária, um pensamento negativo em torno do clube dele, que eu acho que nesse momento entendo o desespero dele, mas é descabido. Eugênio Leal, obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso Central Fox, que a gente se encontre muitas outras vezes, em outras edições mais agradáveis que essa. Grande abraço, Eugênio. Um abraço aos dois. Obrigado, Eugênio. Não é o termo, o problema é ele ter colocado no mesmo contexto qualquer tipo de dano que pode haver ao Internacional, que é questionável, concordo com você, e aliás o Inter não caiu em uma rodada. Ainda que haja algum dano, são ossos do ofício, todos nós estamos tendo algum tipo de dano com o terrível acontecimento lá em Medellín, e os nossos danos são mínimos, são insignificantes, perto dos o próprio familiares, dano do Internacional é insignificante, próximo ao que está acontecendo com as famílias desses jogadores e de todos os envolvidos. O que o Fernando Carvalho conseguiu foi um efeito inverso ao que a gente comentava agora há pouco em relação ao Atlético Nacional. É o que eu dizia, com certeza todo o Brasil e a América e o mundo vai estar ainda mais apoiando o Nacional de Medellín no Mundial de Clubes que eles vão disputar em breve no Japão. E com certeza agora, muita gente que torcia para o Inter permanecer na primeira divisão, pela história do Inter, pela grandeza do Inter, pelo que representa o clube, mesmo que não seja torcedor do Inter, a gente admira muito o Internacional. A gente já tem lido nas redes sociais gente que mudou de lado, né? Essa energia positiva. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim para o time do Internacional. Já soa como uma desculpa antecipada, né? Para mim, soa assim. Não faz muito sentido isso. Até que ponto ele pode garantir que, pelo fato do jogo ser realizado uma semana depois, o time dele vai estar pior ou vai estar melhor? Ou os outros adversários que interessam, jogos que interessam, especialmente o jogo Palmeiras e Vitória, que interessa diretamente, jogo também do Sport com o Figueirense. Até que ponto isso vai beneficiar o time A, time B, o time C? Sinceramente, é intangível hoje. Você não tem como fazer essa avaliação. É impossível. Ficou a impressão para mim, Eugênio, que faltou pouquinho para ele dizer o seguinte: olha, não precisa ter mais última rodada não vai cair ninguém esse ano porque tivemos um problema muito sério aí, vamos jogar todo mundo no ano que vem. Faltou pouco para ele dizer isso. E me parece também, devido à velocidade das informações, a repercussão que causa, redes sociais e tudo, os veículos hoje em dia, como é tudo muito rápido, que fica tentando se retratar porque depois que viu a polêmica que foi causada, entendeu? Não estou aqui para julgar, mas exatamente fica parecendo uma coisa, olha, pegou mal, olha, as redes sociais, está todo mundo te massacrando. Então eu vou me retratar sobre o termo para melhorar a minha imagem lá do Internacional da diretoria. Vamos ouvir então a retratação do Fernando Carvalho. Olha, realmente, eu cometi um equívoco, né? Exatamente pela consternação que toma conta de todos nós, né? Eu, quando me manifestei na tarde de ontem, eu acabei fazendo uma comparação indevida da situação da Chapecoense com a situação do Internacional no campeonato, mas foi apenas a palavra tragédia mal utilizada.
porque não tem nada a ver uma tragédia como a da Chapecoense, que consternou o mundo inteiro, uma situação que não tem volta, com o falecimento de várias pessoas, com a queda de um avião, enfim, uma coisa inusitada, totalmente fora de contexto, com uma situação de um clube de futebol que luta contra o rebaixamento. Eu usei mal a palavra e me penitencio em relação a isso, para que a opinião pública não considere que eu tenha feito qualquer tipo de comparação. Foi apenas uma palavra mal empregada, né, naquele momento em que eu dava uma entrevista exatamente para demonstrar a relação que eu tenho pessoalmente com o Chapecó, com o clube chapecoense, com o presidente Sandro Palaoro, que faleceu, com as pessoas que também faleceram, o Mário Sérgio, que foi nosso treinador, o Anderson Paixão, que trabalhou no Internacional durante 10 anos e é uma pessoa que eu admirava muito e prezava muito, além de ser amigo do seu pai, que também trabalhou conosco. Né? Os demais dirigentes da Chapecoense, o Cadu, que era o diretor executivo, o Maurinho, atletas que militaram no Internacional, enfim, uma coisa que vocês estão muito bem retratando na Fox. Então, quando eu me manifestei ontem, ainda sobre os efeitos desse trauma, eu acabei me expressando equivocadamente. Pois é, o vice-presidente do Internacional, portanto, pediu desculpas apenas pelo termo que ele empregou. Disse que usou palavras infelizes. E eu acho que ele foi infeliz mais uma vez, porque ele não reconhece que tenha sido infeliz no fato de estar preocupado com a situação do Internacional, com o adiamento. Preocupado com o Internacional, ele deve estar, ele é vice-presidente do Internacional. Mas nesse momento ele deveria estar licenciado dessa preocupação. Ele não se desculpou pelo fato de estar preocupado com o adiamento que pode prejudicar o Internacional em meio a toda essa dor. E eu acho que ele havia sido infeliz na primeira vez e conseguiu ser infeliz novamente ao apenas se retratar pelo termo empregado e não pelo fato de ter reclamado do adiamento da rodada, não, Eugênio? Você foi no ponto, né? Ele reconheceu que errou na forma como se referiu à situação do Internacional, num momento como esse, mas não reconhece o erro em imaginar que a rodada não devesse ser adiada. Que mostra ainda mais, né, que reafirma a preocupação dele. E eu acho que ele deve estar preocupado, sim, mas ele não consegue dimensionar o momento. A preocupação dele é com a economia interna do Internacional. O Internacional está nessa situação por culpa própria do Internacional, dos desmandos da diretoria do Internacional ao longo de toda a temporada. Não depende mais de suas próprias forças. O Internacional precisa de combinação de resultados para permanecer. E não é o adiamento da rodada que importa nesse momento para o país inteiro. Talvez importe para ele. E que, na verdade, nem se pode quantificar exatamente que tipo de problema isso vai trazer para o Internacional.